Muito bem, vamos falar da lição número 7, a parte de quinta-feira, falando sobre a queda do querubim da guarda. Anjo perfeito, querubim perfeito. Mas, no entanto, esse querubim perfeito, ele desobedeceu a Deus e procurou seus próprios interesses. No ano de 1947 até 1981, houve no mundo a chamada Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia. Eles se confrontavam apenas por ameaças, cada um querendo jogar uma bomba no território do outro. No ano de 1981, aconteceu um fato inédito. Os computadores do Pentágono detectaram mísseis russos vindo na direção de Washington. As providências foram tomadas e o alerta foi dado e os contramísseis ficaram em atividade, só precisando do presidente apertar o botão vermelho para que os mísseis se direcionassem na direção da Rússia. Descobriu-se que foi um erro do computador. O computador mais perfeito do mundo, chamado de ELIAC IV, que fazia 1 milhão de operações por minuto. Ele cometeu um erro e ele então acabou acionando todo um sistema de defesa para atacar a Rússia, contra-atacar a Rússia. Quase que iniciou-se a Terceira Guerra Mundial por causa de um erro de um computador que era considerado perfeito. Agora imagine no céu, um anjo perfeito iniciou uma guerra por puro capricho e pela ânsia, pela cobiça do poder. Por isso que Ellen White pergunta, o que é que Lúcifer queria? E ela responde, no livro O Grande Conflito, na página 63, ela diz o seguinte, Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo que ele fez. Serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei acima das mais altas nuvens, exaltarei o meu trono. Ser semelhante a Deus não é uma coisa ruim. Jesus disse, sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Mas Lúcifer não queria o caráter de Deus, ele queria o poder divino. Pergunta número 5. Olhando para a queda de Lúcifer, o que causou sua queda? Como o Apocalipse retrata a diferença da queda de Lúcifer com a honra dada aos salvos ali no céu, no Monte Sião. Ezequiel 28, 11 e 17 diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e eu te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, e por elas você andava. Nesse texto, Ezequiel compara o rei de Tiro com Lúcifer no céu. E então a descrição é muito clara. Você estava no Éden, você pisou nas pedras afogueadas que existiam no céu. E Lúcifer, então, desprezou tudo isso porque queria o poder. Isaías 14, verso 12, verso 12 a 15, diz o seguinte, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por isso eu te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer. O querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas, foi humilhado. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por isso eu te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti com desprezo. Isaías mostra a queda de Lúcifer. Apocalipse 14, de 1 a 12, aqui mostra a diferença de exaltação entre Lúcifer e entre os salvos. Escreveu o profeta João, e eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai, e cantavam um novo cântico diante do trono, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Esses são
os que dentre os homens foram comprados como primícias de Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A pergunta é, como foi a queda de Lúcifer? O que motivou? E qual a diferença entre aquilo que Lúcifer possuía e os salvos no Monte Sião? Resposta, Lúcifer se exaltou e foi lançado do Monte Santo de Deus. E os salvos estarão sobre o Monte Santo de Deus e receberão as honras pela fidelidade e pela salvação conquistada em Cristo Jesus. O contraste entre a queda de Lúcifer e as honras concedidas aos salvos é algo notável. Lúcifer quis se exaltar e foi humilhado. Os salvos, os 144.000, foram perseguidos, humilhados pelo diabo e serão exaltados sobre o Monte Sião, símbolo da vitória, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lúcifer estava no Éden e levou a raça humana ao pecado. Logo, os salvos estarão de novo no Éden e Lúcifer será lançado no lago de fogo e enxofre. Agora é o tempo de cooperarmos com Deus para avisarmos as pessoas sobre essa restauração que Deus quer fazer na vida daqueles que aceitam Jesus como Salvador. No plano espiritual, ao olharmos a história, muitos perguntam por que Lúcifer é um ser perfeito, ele foi fazer o que fez no céu. Só Deus conhece os verdadeiros motivos desse mistério. Por que Lúcifer se rebelou contra Deus? No entanto, fica evidenciado aqui a teimosia de um ser quando quer se firmar naquilo que ele acredita que é uma verdade, quando é uma mentira, quando é um orgulho que o leva para baixo. Por isso, 2 navios no ano de 1992 colidiram de frente. Os 2 navios bateram, centenas de vidas foram ceifadas, muitos morreram, porque houve teimosia entre os 2 comandantes. Depois foi feita uma investigação e descobriu o acidente foi motivado por imperícia humana, motivado por orgulho. Os 2 navios iam na mesma rota. Um passou a mensagem para o outro, dizendo, desvie para a esquerda, porque você vai bater de frente comigo. O outro comandante diz, desvie você, eu não vou desviar. E os 2 navios colidiram. E houve a perda de muitas vidas. O ser humano, ele é orgulhoso. E isso ele herdou de Lúcifer. Lúcifer se tornou orgulhoso no céu. E acabou batendo de frente com o Criador e foi lançado na escuridão. Não podemos brigar com o nosso amado Deus. Não podemos bater de frente, porque Ele nos ama. Mas quando o ser humano se rebela contra Deus, se revolta contra Deus, só o ser humano sai perdendo. Vamos então nos orientar espiritualmente, para que possamos estar sempre do lado certo, do lado dos vencedores, do lado do Cordeiro, para que possamos um dia, pela graça de Deus, estarmos sobre o Monte Sião, para recebermos as glórias devidas por causa da fidelidade que foi mantida nesta terra, diante do mundo, em favor do nosso Deus. Fica com o Senhor, que Ele te abençoe grandemente. Amém.